Paz do Senhor Jesus, povo amado, povo lindo de Deus. Hoje é o 7º dia do jejum de Daniel. Eu creio verdadeiramente que o Espírito Santo está trabalhando por você e por toda a sua casa. O poder de Deus é grande quando a gente ora, quando a gente busca, irmãos. Eu quero que você coloque isso dentro do seu coração. Não busque em outra fonte aquilo que só você pode encontrar em Deus. Eu vou trazer para você uma mensagem nesse 7º dia do jejum de Daniel, que está lá em Oséias, capítulo 7. O versículo que vem aqui é o versículo 9, que fala assim: estrangeiros lhe devoraram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltaram para o Senhor, o seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Assíria. Entende, irmãos? Aqui o Senhor está nos relatando que Efraim, povo de Deus, era uma tribo de Efraim, o povo de Deus, irmãos, uma tribo que estava lá em Israel, passou por um momento de dificuldade, passou por um momento de luta e não foi buscar a Deus. Era um povo completamente enganado. Aqui fala que era como uma pomba, no versículo 11, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, e invocam o Egito e vão para a Síria. Sabe aquela pessoa que passa a vida inteira em busca da alegria, em busca da paz, em busca da felicidade, mas não busca o Deus verdadeiro, não se sacrifica, não procura lutar espiritualmente, não se coloca na posição de guerra no mundo espiritual, e aí é enganado. Não se enche da palavra de Deus, não se enche da verdade de Deus e fica sendo enganado por um e por outro. E no versículo 9 fala que os estrangeiros devoraram a força de Efraim e eles nem sabiam que já estavam chegando as cãs se espalhando sobre ele, ou seja, já estava de cabelo branco, se envelhecendo e se perdendo, sem saber de nada que estava acontecendo. Existem pessoas, irmãos, que estão passando pela vida. O tempo está chegando, a idade está chegando e a pessoa não consegue entender, não consegue compreender o seu propósito de vida. Estão sendo enganadas pelo inimigo, devoradas as suas forças, não tem ânimo para fazer nada e o inimigo só se aproveitando de tudo isso. E a pessoa, em vez de invocar o nome do Senhor, até no momento de angústia, não invocam, vão buscar ajuda em outro lugar. Então hoje eu quero dar um alerta para você: cuidado com espíritos enganadores, cuidado com os falsos obreiros, porque a Bíblia diz isso. Assim como tem obreiros, pessoas que fazem a obra de Deus e falam do amor de Deus, assim tem obreiros do inimigo, mensageiros do diabo, que lançam palavras contrárias, fazendo-se como apóstolos de Deus, mas são apóstolos do inimigo, apóstolos do diabo, enganando, falsificando a palavra e tirando o entendimento de quem é muito inocente. Porque nós temos que ser inocentes, sim, na malícia e no pecado, mas nós devemos ser prudentes. A palavra do Senhor diz: sede prudente como a serpente e seja simples como a pomba. Quer dizer, não vamos estar arraigados em malícia de maldade, mas devemos estar atentos e entendendo que o inimigo de nossa alma, o tempo todo, ele traz cilada, o tempo todo ele traz engano. E a Bíblia diz, querido, que o inimigo de nossa alma, Satanás, ele se faz como anjo de luz para enganar a muitos, com uma aparência de piedade, com palavra mansa, palavra boazinha, mansinho, mas na verdade tem um veneno escondido na sua língua e nós precisamos entender. É por isso que você precisa fugir de espíritos enganadores. Sai fora mesmo. Mas como, pastor, eu vou identificar? Queridos, leia a Bíblia, conheça a Escritura. A Bíblia diz que quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus, jamais será confundido, jamais será enganado.
E tem gente usando o nome de Deus para enganar. Mas quando você tem profundidade da palavra, mesmo que use a palavra para querer te enrolar, você tem entendimento e você não cai. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites. Apareceu Satanás sutilmente, usando a própria palavra de Deus para enganá-lo. E o próprio Jesus venceu usando a palavra de Deus. Então é o que você tem que entender, querido. A palavra de Deus com entendimento, não com sentimentalismo. Aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo que a gente vai ler é o versículo 13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então você precisa entender. No 15 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O fim dos tais será conforme as suas obras. Entenda. O inimigo, ele quer ludibriar e enganar as pessoas com palavra mansa, de bondade, mas que no fim, no fundo, não tem verdade. É por isso que você precisa conhecer a Escritura. A palavra do Senhor diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, Jesus falou. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são realmente de Deus, e você precisa ter discernimento. Então, que uma das armas que você peça nesse jejum para o Senhor é discernimento espiritual. Peça discernimento espiritual para você entender a voz de Deus e a voz do diabo. Irmãos, desde o início, o inimigo engana as pessoas. Desde o início de tudo, a serpente é enganadora. Lembra lá em Gênesis, quando o inimigo se aproveitou da inocência de Eva, se aproveitou da insatisfação que tinha no coração de Eva para lançar palavras que Eva queria ouvir, para levá-la ao pecado, levou-a ao pecado e ela acabou também induzindo o seu esposo. Entenda, querido, o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E espíritos enganadores, espíritos fraudulentos, mentirosos, fazendo-se passar por espíritos de Deus, estão enganando a muitos também. Estão enganando multidões de pessoas. Que você não seja enganada, como a grande multidão está sendo. Então eu quero que você nessa hora, neste momento, vá orar e peça para o Espírito Santo trazer a você um discernimento espiritual. E busque a Deus. Que você não seja como aquela tribo de Efraim, que foi enganada, como uma pomba enganada. Foi enganada pelo Egito e pela Síria, porque ele foi buscar ajuda lá, ao invés de buscar ajuda em Deus. Não busque ajuda em pessoas, não busque ajuda em nada, busque em Deus. Vá para o seu joelho e vai buscar, porque o teu Deus está vivo e sabe a tua necessidade. Nós precisamos entender, não há concordância entre Deus e Baal. Não há concordância entre a luz e as trevas. Então é hora de nós acordarmos para a vida e começarmos a buscar ao Deus de verdade, sem sentimentalismo, irmãos, sem emocionalismo, mas com a palavra verdadeira, clamando dentro do nosso coração, com a palavra de Deus viva dentro de nós, porque da mesma maneira que o Espírito Santo te convence para a justiça, para o arrependimento, para o juízo, existem espíritos enganadores, mentirosos, que também te seduzem para o mal, para o pecado, e fazendo-se você achar que está buscando o bem. Então, esta é a palavra de hoje. Peça para Deus discernimento espiritual e não se deixe enganar por palavras com aparência de piedade, mas que o fim não é de piedade coisa nenhuma. Amém? Vou orar por você e eu creio que o Espírito Santo vai abrir mais e mais o nosso entendimento em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa agora com o teu poder, com o teu sangue sobre o coração, sobre a mente, sobre a vida, meu Pai, de cada um de nós.
Senhor, arranca de nós, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo tem achado espaço. Pai amado, afasta de nós todo espírito enganador e mentiroso, Senhor. Eu repreendo agora todo espírito de dúvida, de contenda, meu Pai, que vier tentar, Senhor, permear a nossa mente. Eu paraliso todos os ataques, meu Deus, do maligno e declaro que essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, será alcançada pelo Senhor e agraciada pelo Teu Espírito. Seja agora repreendido toda ação das trevas, todo espírito enganador e mentiroso, bata em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, assim eu entrego o meu irmão e a minha irmã, Senhor, na certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, querida? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.